Então, nós estamos na Confissão de Fé, Westminster, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2 fala sobre Deus, sobre o ser de Deus, quem é Deus, e a Santíssima Trindade. Então, lá do início, nós vimos um pouco sobre a história da Assembleia de Westminster, vimos o capítulo 1 sobre as Escrituras, agora o capítulo 2, Deus e da Santíssima Trindade. É um capítulo muito importante, porque começa aqui da base, do início, sobre quem é Deus. Já falamos da importância de saber, estudar esse assunto, né? Então diz assim, capítulo 2, parágrafo 1º. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria imutável justiça, uma vontade. Completamente amável, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Então, falando sobre esse assunto, paramos aqui sobre a santidade de Deus, Deus Santíssimo. Vou repetir algumas coisas que falamos semana passada, porque não consegui gravar, não ficou gravada. Então, eu falei para os irmãos que recomendo o livro do R.C. Sproul sobre santidade, santidade de Deus. E esse atributo, como vimos aqui, Isaías capítulo 6, vou ler aqui novamente. Isaías capítulo 6 é um dos atributos mais importantes de Deus. Sproul chega a dizer que é o mais importante, seguindo também a linha de raciocínio de Jonathan Edwards, né? A santidade de Deus. Isaías 6:3. Serafins, não, perdão, foi 3. Reclamavam uns aos outros, no caso os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o Sproul argumenta que, no seu livro, que nenhum outro atributo é repetido assim nas Escrituras. O amor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, a bondade, a misericórdia, assim por diante. E outros atributos, inclusive, os atributos incomunicáveis, como onipotência, eternidade, imutabilidade de Deus, não é repetido assim. No hebraico, isso é um recurso linguístico para enfatizar algo. Então, a repetição, ela aparece nas escrituras, que você vê no livro de Provérbios, muitas vezes, é um modo de enfatizar as coisas, na língua hebraica. Então, quando diz que Deus é santo, ele é santo. Duas vezes seria muito santo, mas três vezes repetido, então, de um modo super enfatizado, né? Da boca de seres que nunca pecaram, serafins. Então, a santidade de Deus não é igual a deles. Então, eles ficam maravilhados diante de tamanha grandeza, tamanha beleza que há em Deus. Porque a santidade reflete a beleza de Deus. Por que a beleza de Deus? Porque é a sua santidade que o torna belo. Por que isso? Porque é a santidade de Deus que traz equilíbrio em todos os atributos de Deus. Então, por exemplo, como que Deus é amor e ira ao mesmo tempo? É porque o amor dele e a ira dele são santas. Então, toda a santidade de Deus permeia todo o ser de Deus, se é que podemos dizer assim. Alguém já disse que podemos usar uma linguagem humana, é como se a santidade de Deus banhasse tudo que Deus é, ou cobrisse, né? Como se fosse a beleza que cobre Deus, né? Por isso que existe uma harmonia, uma perfeição no ser de Deus, é justamente pela sua santidade. Então, tudo que ele faz é santo. Seu Filho é o Santo de Deus, o seu Espírito é o Espírito Santo, a sua lei é santa, os seus caminhos, os seus juízos, a sua ira, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça e assim por diante, é santo. Então, tudo que ele faz é santo. Então, por isso, a santidade se torna, então, a essência do ser de Deus, e isso traz inúmeras aplicações, né? Primeiro,
demonstra que Deus ele é singular, separado de toda a criação. Santidade quer dizer separado. Ele não é nem igual, ele não é igual a ninguém. Nem mesmo esses seres aqui sem pecado, seres gloriosos, grandiosos, não podem ser comparados com Deus. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum serafim, nada de ninguém. Ah, e também se refere à pureza de Deus, pureza moral, né? Ele é puro, puro, diz Abacuque, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Mas ele é puro, na sua pureza e santidade, ele aplica a sua justiça, porque ele não suporta a iniquidade. Na Isaías 1, né, ele não suporta a iniquidade associada ao ajuntamento solene, por exemplo, né, por causa da sua santidade. Lá no caso de Nadab e Abiú, que os irmãos bem se lembram, né, que morreram, eles ofereceram fogo estranho. E aí, qual é o argumento que é usado? É a santidade de Deus ali, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. Levítico capítulo 10. Depois que eles morreram, né? Aí diz o versículo 3. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Então, é por causa da sua santidade, né? Então, a santidade de Deus se refere também à sua pureza, e a santidade refere-se à beleza de Deus, quem Ele é. Então, tudo isso aponta ou demonstra que a santidade de Deus, ela é a glória de Deus, a soma dos atributos de Deus, como diz Edwards, né? Então, o Sproul argumenta no seu livro que é por isso que é super enfatizado esse atributo. Deus é santo, santo, santo. Então, nesse sentido, né, você tem inúmeras aí aplicações, né? Uma delas é isso que você vai ver no céu, a santidade de Deus, como esses seres aqui vêm. Então, para poder fazer isso, você precisa buscar a santidade na sua vida. Não tem como dizer assim, eu amo a Deus e não amo ser santo, não amo a santidade, né? Então, isso é contraditório. Se você ama a Deus, você tem que amar também a santidade, porque a santidade é justamente a essência do ser de Deus. E no céu, é isso que os cristãos irão contemplar, como esses seres aqui, né? Serafins, a santidade de Deus. Então, por isso que Hebreus 12 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus ordena que o seu povo seja santo. E eu comentei com os irmãos que o J.C. Ryle, o autor, ele diz que a santidade no cristão, o povo de Deus, é o que permite você desfrutar do céu. E tudo que vai estar lá é santo. Se você não ama as coisas santas, você não tem nada para fazer lá no céu. Você vai fazer o que no céu, né? Sendo que tudo lá é santo. As pessoas que estão lá são santas, os anjos são santos, e acima de tudo o Senhor é santo, santo, santo. E é isso que cativa e traz alegria e felicidade no céu. E a santidade de Deus que ali brilha, que ali resplandece, e esse resplandecer da santidade de Deus é como se refletisse nos seres que lá habitam e vivem, e você contempla nas outras pessoas, ou nas outras criaturas, né? Santos e anjos, essa mesma santidade refletida. E é isso que completa a sua alegria no céu. Uma perfeita santidade, um mundo sem pecado, em perfeita submissão ao Senhor, em perfeita alegria, felicidade, etc. É isso que cativa a mente, então, daqueles que estão no céu para sempre. Então, as pessoas que não têm esse apreço, esse desejo pela santidade de Deus, irá fazer o que no céu, né? Então, essa é a pergunta. O Robert Murray McCheyne, ele fala, você não ama o dia do Senhor, você vai fazer o que no céu? Porque lá é o eterno dia do Senhor. O Ryle, novamente, ele fala, como que você vai ser feliz no céu se você não for santo? Não tem como, né? Seria como um peixe se sentir bem fora da água. Não é, a natureza dele não é estar fora da água. A natureza de alguém que não foi santificado não é estar no céu. Então, há muitas aplicações para isso, né? De entender o que é a santidade de Deus. Por isso ela se torna extremamente importante
de refletirmos, estudarmos, conhecermos a santidade de Deus, porque é o ser de Deus. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, irmãos, conhecer. Então foi isso que nós vimos, né, semana passada, de maneira resumida, mas que não ficou gravado tudo, né? Foi sobre a santidade de Deus. Deus, ele é santíssimo, santíssimo. Stephen Charnock, puritano, né, ele disse que o braço de Deus é a sua onipotência, os olhos de Deus a sua onisciência, as entranhas de Deus a sua misericórdia, mas a santidade de Deus é a sua beleza. Ele é belo por causa da sua santidade. Importante que possamos fazer isso, né? Contemplar isso, entender isso. Quão grandioso, quão glorioso é Deus. Como disse o Edwards também, né? Queremos estar no céu, uma questão meramente interesseira, eu estar no céu porque não vou ter problemas, não vou ter conta para pagar no céu, né? Eu estou parafraseando, né? Claro, né? Não vou ter dificuldades no céu, por isso eu quero estar lá. Ou eu quero, algumas pessoas pensam que eu quero estar no céu porque lá tem ruas de ouro, etc. Ou eu quero estar lá porque, como o salmista, né? Eu quero contemplar a beleza do Senhor, a formosura do Senhor. Então ele anela e deseja contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, até aqui, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, pergunta sobre isso? Irmãos, podem comentar, colocar no chat aí ou falar no microfone, fica à vontade. Não? Ninguém? Então vamos prosseguir aqui. Deus é santíssimo e Deus ele é completamente livre. Salmo 115. Salmo 115. Deus é completamente livre. Diz assim, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo quanto lhe agradou. Outra tradução diz, nosso Deus está nos céus, faz tudo quanto lhe agrada, faz tudo quanto lhe apraz. Ele está nos céus e faz tudo quanto lhe agrada, lhe dá prazer. Então Deus ele é completamente livre. Veja o contraste com o ser humano. O ser humano é livre, né? Então, não, né? Absolutamente não. De muitas maneiras, não apenas pelo pecado. O pecado apenas piorou a situação. Às vezes, você pegasse Adão antes da queda, ele tem uma liberdade, então, num certo sentido, né? Ele tem uma liberdade. Eu creio que não é saudável negar isso. Eu sei que tem pessoas que negam, dizendo que Adão não tinha liberdade nenhuma, né? Não, não concordo, eu creio que ele tinha uma liberdade, mas percebe que essa liberdade que ele tinha, ela era limitada. Era limitada. Existe ali uma esfera ali, né? Existe um limite. Ele era limitado. Então, o ser humano, ele é limitado. Você não pode fazer tudo quanto lhe agrada. Não apenas com referente ao pecado, já que hoje o ser humano é escravo do pecado, então ele tem menos liberdade ainda, né? Comparado com Adão, especialmente nas questões espirituais, mas o homem nunca foi completamente livre. Ele nunca é completamente livre de Deus. Por exemplo, ele não poderia, Adão, viver completamente separado de Deus, no sentido de independência, né? Ou autonomia, porque ele recebeu a vida de Deus, o sopro, não foi? Nas suas narinas. E não apenas ele foi criado e recebeu esse sopro, mas Deus também é aquele que sustenta a vida, né? É ele que sustenta a nossa vida. E a vida de Adão também. Então, Adão era dependente de Deus, mesmo antes da queda. Adão não podia fazer tudo o que queria, ele não tinha certos atributos que Deus deu aos animais, como nós não temos hoje. Então, o homem não é completamente livre, por exemplo. O homem decidiu sair voando, não tem como fazer isso. Viver embaixo da água também não. São características que Deus não nos deu, por isso não temos essa liberdade para fazer tais atos e tais ações. Então, a natureza humana, por si só, é libertada, ela é limitada, perdão, em todos esses sentidos. E até mesmo socialmente.
Então, as pessoas acham que o homem é livre. O homem não é livre, na verdade, né? Socialmente falando, para fazer o que quiser. Então, se uma pessoa sai por aí e decide que ele viu uma loja ali de carros, aí eu quero aquele carro ali, saio lá e pego e vou embora. Isso não existe, não tem essa liberdade, né? Você tem regras, você tem leis. Se você fizer isso, como alguns tentam fazer, podem ser presos, ser punidos com rigor da lei, e assim por diante. Então, não há uma liberdade nem no sentido da natureza humana, nem no sentido de liberdade social, somos limitados em todos os sentidos. E espiritual, então, né? Nem se fale, nós, diferente de Adão, nós herdamos o pecado, nascemos o pecado original, não é nem algo próprio de liberdade, isso, exatamente, também. É o que as pessoas definem, né? Tentam definir como liberdade. E no caso Adão, ele tinha uma liberdade dessa comunhão com Deus, vamos dizer assim, né? E ele perde isso, ele é expulso do Jardim do Éden. Então, ele já era dependente de Deus, em muitos sentidos. O homem, após a queda, se tornou mais dependente ainda de Deus. Menos, então, livre e mais dependente ainda de Deus para tudo, né? Para a sua salvação, inclusive, né? Mesmo antes, ele tinha uma dependência em Adão, porque, por exemplo, Deus fez o pacto de obras com Adão, a gente vai estudar depois, mais para frente sobre isso, o pacto de Deus com o homem, né? Deus fez o pacto, Adão podia cumpri-lo. Adão, ele não foi criado em pecado, então ele tinha uma possibilidade de cumprir, mas ele perdeu isso. Então, mesmo ele tendo essa capacidade antes, ele ainda, mesmo assim, ele dependia de Deus para fazer isso. Após a queda, ele perde completamente, então, essa a liberdade que ele tinha nesse sentido. Então, nós ficamos é, completamente escravos do pecado. O irmão comentou que nós somos livres nem para educar nossos filhos de forma bíblica. Nem somos livres para educar nossos filhos, senão da forma que Deus estabeleceu. Exatamente. Então, nós somos limitados por Deus, acima de tudo, não é isso? E há outras limitações impostas pela lei, pelo magistrado civil, etc. Às vezes na própria família, e assim por diante. Há muitos núcleos, há muitas camadas aí, né? Um trabalho, e assim por diante. E, do ponto de vista de Deus, o homem nunca foi completamente livre, então. Nunca foi. E quando Deus também estabelece suas leis, lá o Decálogo, no do exemplo de criação dos filhos, também nós temos essas regras, essas leis. Quando você fala do pecado, que eu acho que o meu irmão ele também quis dizer, quando falamos do pecado, as pessoas acham que são livres quando estão fazendo tudo quanto querem na sua vida, né? Mas a pergunta é, será que isso é liberdade? Também, né? Na verdade, não é, né? É uma liberdade falsa, mentirosa, que o diabo cria na mente das pessoas. Eu sou livre para fazer o que eu quero fazer isso, eu quero ir para lá, quero fazer aquilo lá, quero ir não sei para onde, eu quero, sei lá, fazer as coisas. Ser livre para ser feliz, fazer o que eu quero, etc. Mas essa liberdade aí é verdadeira? É falsa. Não é verdadeira, ela é falsa. O Senhor Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Martinho Lutero tem um livro, né, sobre isso, né? Em português é nascido escravo, né? Eu recomendo, se você nunca leu. Você, por exemplo, escravo da bebida, isso mesmo, escravo de todos os prazeres aí mundanos, escravo do pecado. E aí a Bíblia usa uma linguagem muito interessante falando sobre isso em Romanos 6. Um texto que muita gente conhece, mas o pessoal, na minha opinião, não entende muito, né? Romanos 6, versículo 23. Olha o que diz lá, Romanos 6, 23. É muito bom esse livro, concordo. Nascido escravo, Martinho Lutero. Muito bom. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Aí, ó. O salário do pecado é a morte. O que isso tem a ver com ser escravo? Paulo está usando aqui uma linguagem da época dele, do senhor e escravo. Então, o senhor seria o chefe, né? O patrão, trazendo para os nossos dias, é o senhor. O escravo é o servo. Aqui a palavra escravo não era necessariamente escravidão igual aconteceu século XVIII, XIX, no Brasil e outros países, né? Era o mordomo, era um servo, né?
O servo é um escravo. Servo e escravo é a mesma palavra aqui no grego, né? Naquela época. E o patrão, o chefe, o dono do escravo, né? Ele pagava o salário dele. Trabalhava e tinha um salário. Então, Paulo está usando essa linguagem. É como o Senhor Jesus, ele é o nosso Senhor. Quer dizer, que ele é o nosso dono. E nós trabalhamos para ele usando essa linguagem da época para as pessoas entenderem isso que Paulo está falando. Só que ele fala que existe também um outro Senhor. E esse outro Senhor é o pecado. Ele escraviza as pessoas, né? E ele paga um salário também no final do expediente, vamos dizer assim. Só que ele é diferente, né, do Senhor Jesus, né? É um outro Senhor que ele não dá férias, né? Não há descanso para esse salário, perdão, para esse trabalho, né? É, ele escraviza a pessoa e no final de tudo, no final do expediente, no caso, no final da sua vida, ele vai pagar o seu salário. Então, as pessoas estão trabalhando para esse Senhor chamado pecado e ele vai pagar um salário depois. E o salário dele é a morte. Morte, nós temos a morte física, como Deus falou a Adão, nós temos a morte espiritual e ainda tem a morte eterna. A morte eterna, então, três mortes aí a Bíblia menciona, que é fruto do pecado, é o salário do pecado. Então, a pessoa vai trabalhar, 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 trabalhar e vai receber um salário no final, e o salário é a morte. Esse é o salário que o pecado vai dar. Então, como se Paulo então colocasse aqui o pecado como sendo que personificado, né? As pessoas aí mais ingênuas, né? Imaginam que o diabo, claro que o diabo está nisso tudo, mas acha que ele é o maior antagonista aqui, né? Mas não é, o maior antagonista é o pecado. E Paulo vai dizer que o pecado, ele é sobremaneira maligno, muito mais maligno que o próprio diabo, na verdade, né? Se você comparar, porque foi o próprio pecado que tornou o que o diabo é. Então, é como se ele fosse, como se o pecado fosse algo personificado, como se fosse uma pessoa, e as pessoas estão trabalhando para ele, é isso que o Paulo está querendo dizer, ele vai pagar um salário no final. Então, não há uma liberdade, inclusive, do pecado. Na verdade, é uma escravidão. E aí você, então, nunca é livre, né? Ou o seu Senhor é o pecado, ou o seu Senhor é Cristo. Não existe uma terceira opção. Ou você está servindo a Cristo, ou você está servindo ao pecado. Então, por isso que ele fala que nós somos libertos do pecado. Ou seja, naquela época, não é, lembra da linguagem dessa época? Os irmãos devem ter visto já em muitos lugares, né? É, isso se chamava redenção, redimir, né, o escravo do outro senhor. Então, o escravo, para ele poder sair de um lugar que ele trabalhava para trabalhar em outro lugar, porque era possível isso, havia algumas maneiras, uma delas era ir lá ao senhor comprar, pagar o resgate, né, redimir o escravo e trazer para ele. Foi o que Cristo fez. Então, Paulo está aqui em Romanos 6 usando essa linguagem. Então, Cristo nos redimiu, quer dizer que ele pagou seu próprio sangue. Não, essa é uma linguagem humana, né? Está ilustrando, não que Cristo devia alguma coisa ao pecado, não é isso. Mas ele nos libertou pagando um preço. Isso é redenção. E agora você pertence a outro Senhor. Esse outro Senhor é Cristo. O irmão comentou aqui que o pecado te faz caminhar em direção do nada. Isso, exatamente. Oposto a Deus. Exatamente. Isso, se o diabo fosse retirado do mundo, continuaria havendo o mal, porque o mal está em nós, né? Exatamente. Está em nós, está no pecado original. Então é só Cristo que pode fazer isso. É só Cristo. Ele pode nos tirar, nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Deus fez isso em Cristo, como diz lá em Colossenses. Então, nesse sentido, o homem não é livre. Nós não somos livres. Essa liberdade absoluta que as pessoas pensam, não, ela não existe. A ideia de arminianismo também não existe. Ah, o homem é livre, ele escolhe isso, escolhe aquilo. Não existe. Nós temos uma liberdade, Adão tinha uma liberdade limitada, hoje o ser humano tem uma liberdade muito mais limitada ainda,
Eu não creio que o ser humano é um robô exatamente, mas ele é muito, muito limitado. E essa ideia do livre-arbítrio, ou seja, a sua vontade ser livre, ela é falsa. A vontade do homem não é livre, que é o famoso livre-arbítrio, né? É isso que o Lutero fala no livro dele. O arbítrio, a vontade do homem, ela não é livre, ela é escravizada pelo pecado, né? O George Whitefield ele disse certa vez, né, que o homem tem um livre-arbítrio que o leva para o inferno, apenas isso, porque ele não consegue fazer uma escolha espiritual que o leve para o céu. Ele não consegue fazer isso. Então ele diz, todo homem nasce arminiano, ele dizia, né, o George Whitefield. Então, essa liberdade, ela é completamente limitada, né? Nós não temos essa liberdade. E o texto vai dizer aqui, claro, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o contraste, né? O salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. É um salário horrível, a morte eterna, e ele custa caro ainda, né? Você está trabalhando. Esse trabalho que a pessoa faz é um trabalho pesado, é um trabalho difícil, servir ao pecado, porque a pessoa aparentemente tem um prazer ali momentâneo. Logo após aquele prazer momentâneo, ela percebe quão terrível, quão horrível é o pecado. Quão horrível é o pecado, né? Então, quão sujo é o pecado. Dura pouco tempo, né, aquele prazer. E depois ela sente a podridão do pecado, ela sente o remorso, e depois ela não vê outra maneira de satisfazer-se a si mesma, e ela vai de novo, vai de novo. Uma mulher samaritana ir lá buscar água, né, aquele poço todos os dias, e os poços do pecado, assim as pessoas tentam buscar todos os dias, sujos, né, imundos, mas não conseguem se satisfazer. Não conseguem se satisfazer. E esse é isso é o viver para o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, custa caro, né? Custa caro. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o contraste, olha como nós temos a loucura do ser humano. Ela amacenta, exatamente. Suja, né, irmão? A água desse poço. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que loucura. A morte eterna é o salário do pecado. A vida eterna é o que Deus dá. Só que gratuitamente. Entendeu o contraste? Entendeu como o ser humano é louco? Nós somos loucos, né? Nós, eu digo, enquanto ser humanos, né? Deus fala isso lá em Jeremias. Meu povo fez duas loucuras. Meu povo fez. Jeremias 2. Se quiser ler depois lá. Meu povo fez duas loucuras. Primeira, a mim me deixaram manancial de águas vivas. E a segunda loucura, cavaram para si cisternas rotas que não podem reter água. Então, sem água nós não vivemos. O próprio Deus é água, e ele diz o que? O povo me abandona, o manancial de água viva. Então, a pessoa não deseja Deus, que dá um dom gratuito, de graça, que é a vida eterna, e a pessoa prefere algo caro, que é a morte eterna. Entende o contraste, a loucura do ser humano? Então, a loucura do pecado, né? Quem zomba do pecado é louco, diz o livro de Provérbios. Loucura. O ser humano, ele prefere, na sua loucura, na sua escravidão ao pecado, prefere isso. Enquanto Deus oferece gratuitamente a vida eterna. Gratuitamente. Mas por que que ela é gratuita, irmãos? Essa vida eterna não é porque é do nada. Na verdade, é porque alguém trabalhou no seu lugar para poder te conceder gratuitamente a vida eterna. Cristo Jesus. Por isso que ele conclui o versículo. Ó. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por causa de Cristo. Então, é como se ele trabalhasse tudo, fez todo o trabalho, um trabalho que permanece para a vida eterna, e ele todo o recompensa do seu trabalho, lá em Isaías 53, ele verá o resultado, os frutos do seu trabalho, e sua alma ficará satisfeita, né? Todo o trabalho que Cristo realizou, quem recebe os frutos, o salário, é todo aquele que crê. Você, se você crê. Nós recebemos o salário de Cristo. Entende? Isso é o Evangelho. O Evangelho quer dizer isso. Então, em vez de, você recebe gratuitamente. Não porque a vida eterna, ela em si é gratuita. Não, é porque outra pessoa fez por você, no seu lugar. Cristo, nosso Senhor.
Então, esse é o dom da vida eterna. E o homem, na sua escravidão, ele prefere receber o salário do pecado, né? Então, ele é escravo, ele não é livre. Então, esse é o contraste. O homem, desde o Éden, ele não é livre, ele não é completamente livre, e agora, menos ainda. Menos ainda. Só em Cristo Jesus ele é liberto, ele pode ser liberto para servir a ele. E servir a esse Cristo é a verdadeira liberdade, na verdade, não é? É servir o Cristo, o nosso Senhor. Beijar o Filho, né? Beijar o Filho é a verdadeira liberdade. E o Filho verdadeiramente vos libertará, né? Aí João 8. Então, sereis livres, livres das amarras do pecado, da escravidão do pecado. Então, é assim que o homem é livre. De outra sorte, ele é completamente escravo do pecado. Ah, exatamente, irmão. Não é bom ser escravo de Cristo. Recebemos salários, o salário dele, que é a vida eterna. Ainda que não não trabalhamos por isso. Nós trabalhamos para receber o oposto, né? E ele nos concede isso gratuitamente. Um salário que não tem fim. Não tem fim. Efésios 1 diz que nós somos em Cristo Jesus abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as sortes, não há uma bênção espiritual que está de fora. Todas é do povo de Deus, somos nossos, né? São nossas as bênçãos de Deus. E nós vivemos, às vezes, quanto crentes, né? Desanimados, muito tristes, como se nós não tivéssemos essas bênçãos. Nós perdemos isso de vista. O diabo pode não tirar a sua salvação, ele não tem poder para isso, mas ele tenta tirar essa alegria de nós, né? Tenta atacar-nos nesse sentido, né? Para você não conhecer as Escrituras, você não meditar na palavra de Deus, você não conhecer isso que Cristo conquistou para nós na cruz, né? Então é isso que precisamos fazer. E ser escravo de Cristo, exatamente. Ser escravo de Cristo. Então, o único ser completamente, absolutamente livre é Deus. É Deus. Então, uma pergunta: o homem é salvo pelo livre-arbítrio? Sim ou não? O arminiano vai dizer sim, o calvinista vai dizer não, claro que não, o homem é escravo, né? Tá, falando de sua teologia. O homem é salvo pelo livre-arbítrio? Sim, porém pelo livre-arbítrio de Deus, né? Entendeu? Livre-arbítrio. Só ele é livre é por causa dele, porque ele desejou, ele quis salvar. Então, ele desejou, ele estabeleceu o seu plano de redenção, parte dele, ele que quer, ele que busca a ovelha perdida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, perdão, se o Pai não o trouxer. É o Pai que traz você a Cristo. Então, a liberdade, o livre-arbítrio completo é dele, né? Vem da sua parte apenas, né? Ah, a irmã perguntou aqui, de luteranos, arminianos ou calvinistas. Olha, já vi debates sobre isso, irmã. Eles tentam seguir uma linha, meio que um meio termo, né? Muitos teólogos luteranos, assim. Não é muito claro. Eu vi falas de argumentos, e para mim não ficou tão claro, não. Eles não aceitam muito bem exatamente a predestinação conforme a visão reformada, não, tá? Os luteranos. Mas não ficam expondo visões arminianas, né? Eles tentam conciliar. Eu acho que não é muito um debate tão forte dentro da igreja deles, né? Ou como isso é exposto. Eu fui uma vez, faz muitos anos, na igreja luterana. Tinha alguns amigos que são, e eles não parecem entender muito profundamente, pelo menos as pessoas, né? Esses assuntos, né? Então, para mim, não ficou tão claro a visão dele. Acho que creem que a graça é irresistível. Isso, irresistível, né? Então, é isso, irmão. A gente pode, vou dar uma pesquisada sobre isso, mas novamente, faz tempo que eu li sobre isso. Mas quando eu li, não ficou muito claro para mim a posição deles. Eles não se dizem calvinistas, não, como sentido reformado, né? Como cremos. Então, só Deus é completamente livre, irmão. Então, ele está no céu, Salmo 115, versículo 3, e faz tudo quanto lhe apraz. Então, ele é livre. Você é salvo por causa disso, ele é livre. Então, se você imaginar até mesmo os outros seres, como os anjos, serafins que vimos aqui em Isaías 6, também são criaturas, podem ter mais liberdade
em comparação a nós, mas também não são completamente livres. Em outras palavras, nenhuma criatura é completamente livre, na verdade, né? Só o próprio Criador. Só o próprio Criador. Aí que está a questão. As pessoas acham, é irracional, né? Nosso, do ponto de vista bíblico, um ateu, por exemplo, pessoas nesse sentido, né? Secularistas e tal, agnósticos, né? Que eles podem negar Deus e ficarem livres de Deus. Então, isso é impossível. Ninguém pode ser livre de Deus, completamente livre de Deus. Então, há pessoas que odeiam, são ateus, né, mas odeiam Deus, ou porque tiveram alguma experiência negativa em alguma igreja, alguma religião, não sei, e eles acham que eles podem, né, negar Deus, né? Uma vez eu vi um pregador falando, né, que às vezes mesmo num leito ali de morte, a pessoa ela continua com o coração endurecido e ela não, ainda que seja morrendo, ela continua odiando a Deus até o final, né? E ela é terrível isso, né? Ela está tão endurecida que ela prefere negar, continuar até o final. E ela acha que ela pode se livrar, se libertar desse Deus. Não tem como fazer isso. Não tem como. O Salmo 2 é exatamente sobre isso, não é? O Salmo 2 falando também de governantes e reis e tudo mais. Vamos se lembrar, o Salmo 2. Vou mencionar aqui, ó. O que os governantes da terra fazem? O que eles querem fazer? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Eles querem estar livres de Deus, estarem livres, cortar qualquer laço, qualquer vínculo, essas cordas, essas ataduras. Mas não tem como, né? Não tem como. Se você vive, você respira, é porque Deus permite isso, é porque vem dele, tudo isso deriva dele, né? Não tem como, não tem como. Uma vez eu vi um pregador ilustrando que, imagine um homem lá, num leito de morte, ele está vivendo só dos aparelhos ali, ele quer viver ainda, mas ele está ali sendo sustentado apenas pelos aparelhos e ele está num ataque ali, de ira e ele quer destruir os aparelhos, mas ele quer viver ao mesmo tempo, mas ele quer destruir aqueles aparelhos que o mantém vivo ao mesmo tempo. É um absurdo, né? Então, do ponto de vista ali médico no hospital, por exemplo. É uma ilustração que uma vez não. É isso que o ser humano quer fazer. Ele quer viver e tal, mas ele quer destruir, ele quer se livrar da própria vida que sustenta ele. Então, é uma coisa absurda, contraditória. Não foi isso que fizeram com Cristo? Tentaram, né? Fizeram no sentido de crucificá-lo. O que diz lá em Atos, né? Vós matastes o autor da vida. Né? É isso que eles queriam fazer, na sua loucura. E fizeram, né? Na sua loucura. Dentro do plano de Deus, é claro, mas fizeram. Então, Cristo, se ele viesse novamente em nossos dias, eles tentariam fazer a mesma coisa, né? Matariam Cristo, crucificariam a Cristo. Se eles pudessem, o homem, se ele pudesse, ele mataria Deus, né? Se ele pudesse fazer isso. Os irmãos conhecem, lembra de Nietzsche, né? Essa frase que ele disse, né? Deus está morto. Deus está morto. Friedrich Nietzsche. Alguém fez um meme na internet. Os irmãos já viram esse meme? A frase lá do Nietzsche. Deus está morto. Assinado lá, Nietzsche. Aí embaixo, o ano da morte de Nietzsche. Nietzsche está morto. Assinado Deus. Já viram isso? Não consegue matar Deus. Quem vai matar o Eterno? Nietzsche está morto, exatamente. Aí nesse meme diz lá, assinado Deus, né? Deus embaixo. Mas a ideia é essa, o homem quer matar Deus. Mas na cabeça deles, muitos deles acham que Deus é só uma ideia, então eles podem suprimir essa ideia. Mas é impossível, né? Voltaire disse, né? Em 100 anos, na Revolução Francesa, 100 anos a Bíblia vai ser uma peça de museu, ninguém mais vai usar esse livro. Impossível, é impossível você fazer isso, né? O homem não pode, mas se ele pudesse, ele com certeza faria isso. Ele mataria Deus, né?
no certo sentido, ele o fez, né, na crucificação de Cristo, né? Mas é claro que Cristo, até isso, Cristo venceu a própria morte. A morte foi morta na sua morte, né? Ele venceu a morte. É impossível matar a Deus. Mas o homem tenta, se ele pudesse, ele o faria. O homem é mau, muito. Não só mau, né? O homem é completamente alienado de Deus, morto em delitos e pecados, como cremos, né, da doutrina da depravação. Ou seja, então, Deus é livre. Olha o contraste. Então, Deus, ele é completamente livre e faz tudo quanto lhe apraz. Então, essa liberdade perfeita está somente nele, somente em Deus. Não está no homem, não está no ser humano, ainda que fosse em Adão sem pecado, e ainda que seja lá nos, essa liberdade seja lá nos serafins, os arcanjos, anjos, ela ainda sempre vai ser limitada em comparação ao Criador, sempre. O irmão escreveu que Deus é o legislador, criou leis para a sua própria natureza. Para a própria natureza. Nada, nem ninguém goza da liberdade absoluta. Nunca o sol um dia vai se levantar e governar a noite, a lua, o dia, exatamente. Deus criou leis. Nós vamos ver sobre isso, sobre as leis no capítulo da providência, né? Maravilhoso. Um dos capítulos meus preferidos, né? O capítulo 5, sobre a questão da natureza. Deus criou as leis e elas seguem o seu curso. Sol, a lua, aí, como o irmão falou, e tantas outras coisas na natureza. E que cabe a nós descobrirmos, né? Estamos aqui aprendendo aqui, as crianças aqui em casa, por exemplo, a questão das árvores, como funciona tudo isso, como Deus fez tudo isso. A lei, né, de Deus, plantar, tal, colher, muito interessante, né? Quando você aprende e descobre a grandeza de Deus em ter feito essas leis, é maravilhoso. E você se deleita nisso. Porque você foi criado para contemplar isso, contemplar essa glória de Deus na criação, em tudo que ele faz, né? Ele mesmo, né? Isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, irmão, só Deus é completamente livre. Somente Deus. E é isso que as pessoas precisam entender, porque isso traz aplicações para a vida. Todas as doutrinas aqui do ser de Deus, soberania de Deus, a grandeza de Deus, a imutabilidade de Deus, a santidade de Deus, etc., traz implicações para a vida, para a igreja e para a sua vida, para a nossa vida, no dia a dia. Se só ele é completamente livre, é só ele que tem, então, só esse Deus, ele tem a completa percepção da liberdade. Perfeito, é ele que tem. Então, se ele diz assim, olha, se ele dá os mandamentos, olha, lembra-te do dia do Senhor, se ele diz isso, se ele diz, né, medita na minha lei de dia e de noite, se ele diz, não adulterará, se ele diz, não matará, se ele diz, não terá outros deuses, os 10 mandamentos e outros princípios que derivam dos 10 mandamentos, se você analisar, ele está dizendo isso é porque ele tem a percepção da realidade, da verdadeira liberdade. É ele que tem, nós não temos, a nossa percepção foi distorcida. Nós não temos. Então, se ele diz isso, tem um texto lá no Velho Testamento que ele diz assim: para o teu bem, ó Israel, e essas coisas foram ordenadas, é para o teu bem. Então, é para o nosso bem, para o bem das pessoas, do ser humano e da igreja. Ou seja, isso significa o quê? Que na vida cristã, na vida com Deus, você estudar e conhecer as Escrituras e procurar obedecê-lo, essa é a verdadeira liberdade. A obediência a ele. Então, a santidade, longe de ser uma coisa pesada, difícil, é a verdadeira liberdade. É o verdadeiro caminho da felicidade que as pessoas tanto almejam. Qual é? É ser servo dele, ser escravo de Cristo. É obedecê-lo. Nisso está a verdadeira liberdade. Ele tem a percepção, ele sabe o que é o melhor, ele sabe. E nós não sabemos às vezes. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa, eu queria tanto aquele emprego X, e Deus vai lá e fecha aquela porta. E você fica mal, deprimido, chateado, tudo mais. Mas ele sabe o que você não sabe. Ele sabe que lá naquele lugar não é um lugar adequado para você. Ele sabe disso. Ou às vezes um relacionamento, né? Deus não permitiu que eu casasse, eu me relacionasse com a pessoa, ou sei lá. Deus sabe. Ele sabe o que aconteceria, ele sabe todas as coisas. Nós é que não sabemos. Então é por isso que ele direciona a nossa vida de acordo com a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E cabe-nos a nós nos conformarmos à sua vontade, descansar na vontade dele.
porque é só ele que tem a perfeita percepção dessa realidade. Nós não temos. Nossa percepção é manchada, até o crente também, né? Ainda pelo pecado. Então, na vida, né, nós podemos descansar nele e dizer que ele é o capitão da salvação, é ele que dirige a minha vida, é ele que dirige todas as coisas, né? E saber que nele eu posso descansar, né? E essa é uma ordem que ele dá, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, né? Então, num nível bem pessoal, familiar, é isso, né? É isso. A irmã perguntou, como descobrir que estamos à vontade dele e não desobedecendo? O crente vai descobrindo isso pouco a pouco com as escrituras, refletindo, meditando, orando. Quanto mais essa comunhão com Deus, mais o entendimento das escrituras, o Espírito de Deus, você vai criando uma sensibilidade espiritual às coisas do Senhor. E ele te incomoda muitas vezes, né? É claro que a pessoa que é nova na fé vai ter mais dificuldades comparado com aquele que é mais maduro, mas ele vai mostrando, o Senhor mostra coisas. Mostra de muitas maneiras. Mostra, às vezes, usando uma pregação, na leitura de uma palavra, numa conversa com o irmão, ou você orando, ele dá para vocês percepções espirituais. Eu creio nisso, irmãos. E Deus nos dirige. Então, isso aconteceu. Vou dar um exemplo. Já aconteceu comigo, né? Lá no começo da caminhada cristã, tinha lá, sei lá, um programa de televisão lá, e os parentes lá assistiam. Ah, vamos assistir aqui o programa tal. Aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender o Evangelho, percebi que eu tinha uma coisa diferente agora em mim. Eu fui e não consegui mais ver aquelas coisas. Não consegui ver as mesmas coisas que eles estavam vendo. Coisas que eles davam risada, era muito legal, interessante para eles. Eu via como coisa absurda agora, coisa estranha, coisa que não faz o menor sentido. Não conseguia mais ter prazer naquilo. E isso acontece com o cristão, ele vai desenvolvendo isso que nós estamos estudando à noite lá, né? Nós falamos lá no dia anterior, do dia anterior. Deus nos dá um novo paladar, um novo sentido que nós não tínhamos antes na conversão, no novo nascimento. E essa sensibilidade espiritual, o paladar espiritual pelas coisas de Deus, seja de fome da palavra, seja de fome de justiça, de santificação, etc. E um desejo, um sentido, um senso de amargo, né? Pelo pecado. Ó, o pecado é amargo agora, né? E só quando o pecado se torna amargo para você é que Cristo se torna doce, como diz o Thomas Watson, né? Puritano. Então, não é uma coisa forçada, não é uma coisa forçada, é uma coisa que vai brotando mesmo em você dessa nova natureza que o Senhor te deu. E ele vai te mostrando isso pouco a pouco. Cada um pode ter uma experiência diferente, e cada um tem uma maturidade diferente, né? Uma santificação diferente, mas pouco a pouco, aos poucos você vai entendendo, sim, essa diferença. E você vai percebendo o que é a vontade de Deus, o que não é, conforme conhecendo as Escrituras, conforme meditando, conforme você vai orando, tendo comunhão com outros cristãos, e assim por diante. É um trabalhar. E é claro que às vezes a gente tem que tomar cuidado, algum irmão lá, o irmão tal lá, ele tem uma caminhada mais longa, mais experiência, etc., ele vai ter uma percepção mais, teoricamente, pelo menos, né, mais profunda que o outro. Então, aquele que tem mais entendimento, e maior experiência, tem que ter paciência com aquele que está começando, é claro, né? Então, às vezes, o irmão mais maduro vai ver uma coisa e fala, isso aí para mim é absurdo, tal. Enquanto o outro, não, ainda não vejo tanta dificuldade. Porque é o trabalhar do Senhor em cada um que às vezes nós não entendemos. Nós temos que ter paciência. Deus tem paciência conosco, na nossa caminhada. Nós erramos, pecamos todos os dias. Nós falhamos, né? Deus tem paciência e Ele nos chama, temos paciência uns com os outros também. Entendeu? Então, nós sabemos como, então, irmãos? Pelas Escrituras, primeiramente, né? O irmão coloquei, toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, para instruir. Exatamente. Né? E quem é mais é dado, mais é cobrado. Exatamente. Então, a pessoa ela tem essa maior responsabilidade. E aí, aos poucos, a pessoa vai avançando, né? Na fé, vai caminhando e ela vai entendendo isso. Então, sem as escrituras não tem como, né? Tem que ter as escrituras, tem que ter uma meditação, leitura nas escrituras diária. E aí você vai descobrindo isso aos poucos. E o Espírito nos guia, irmãos. Ele nos guia, eu creio nisso. João lá diz, vós, 1 João, vós tendes a unção. E quantos irmãos, já ouvi isso de muitos irmãos, né?
por muitas vezes estar ali ou numa uma atividade ou até numa pregação que não era bíblica, que não era de Deus, e consegue entender, perceber que aquilo não é de Deus. O Espírito Santo incomoda o seu povo. Isso não é coisa só de, não é coisa pentecostal, não. O Espírito Santo é vivo, está em nós, ele habita em você, ele incomoda você em certas situações, e depois você sente aquela convicção de pecado se você fez algo que entristeceu o Espírito de Deus. Você sente algo ruim, né? Ele vai mostrando isso para você. E analise a sua vida, né? Havia coisas que você achava normal e hoje você percebe que não é mais. É porque é um progresso, né? Essa santificação. Mas nem todos estão no mesmo nível, e aí, às vezes, na igreja a gente tem confusão por causa disso, né? Não só na igreja, grupos aí, WhatsApp, etc. Então, cuidado com isso. Nem todos estão ali no mesmo entendimento, né? Com relação à santificação. E pouco a pouco, temos que nos ajudar uns aos outros com temor, com humildade, ser humildes de espírito, pobres de espírito, para entender isso, né? Que pouco a pouco ele vai nos moldando. Mas voltando aqui à nossa aplicação, então entender isso, que Deus é livre, então nos dá o entendimento que ele tem a perfeita a percepção da realidade. Então, o que ele manda, o que ele ordena é a verdadeira liberdade. Isso para a vida pessoal, para a família e para a igreja. Para a igreja. As pessoas hoje, como vocês sabem, pensam assim: ah, a igreja hoje, o Novo Testamento é livre para fazer o que quiser. Não é. Não existe isso, né? A liberdade, algumas pessoas usam o versículo, né? Onde há o Espírito, aí a liberdade. Mas eles acham que essa liberdade é libertinagem, né? Não é. A liberdade é para ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo, né? Então, a igreja deve adotar o que o rei disse. Seguir as doutrinas e os mandamentos. Culto então vai ser conforme eu quero, conforme as pessoas querem, conforme o Senhor quer. Então não há liberdade para você fazer do jeito que você quer, que nós queremos, mas do jeito que ele quer. E essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está nele, está em servi-lo, fazer a sua vontade. Tanto que a palavra culto, o significado dela é servir também, né? Em inglês, né, a palavra service. É o culto de serviço, é serviço. Prestar um culto a Deus é prestar um serviço, é servi-lo. E você serve conforme a sua vontade, conforme as suas leis, não conforme o que nós inventamos, ou pensamos, ou desejamos, né? O nosso próprio coração ou imaginação. Mas a igreja serve a Cristo conforme ele deu. O irmão colocou aqui um exemplo. Pode acontecer, então, por exemplo, um crente ser escravo da bebida e a libertação acontecer aos poucos. É possível. Há pessoas que conseguem a libertação muito rápido e há pessoas que podem, por exemplo, aos poucos ser liberta. É possível. Como ajudar tal pessoas? Sim, as nossas orações, com certeza. É o evangelho, irmão. Eu creio assim, vamos supor, a pessoa tem um vício aí da bebida, o cigarro, sei lá o que for, drogas, né, que for. Você não tem que chegar lá para a pessoa pregar essas coisas. Ó, você tem que parar de. Se você quer pregar o evangelho, a pessoa se liberta em Cristo, não é pregar sobre o vício da pessoa, né? É pregar o evangelho, pregar Cristo. Entende que tem uma diferença nisso? Não adianta chegar falando, ah, bebida é isso, bebida é aquilo, não sei o que, a pessoa já sabe tudo isso. E às vezes ela até quer sair disso e não consegue. Então você tem que pregar o evangelho da pessoa. O evangelho. Apresentar a lei de Deus, apresentar os 10 mandamentos, apresentar o pecado, né? Ela conheça, entenda o pecado. E depois que ela entender tudo isso, e ter a convicção de pecado, aí sim se apresenta a graça, o evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Tudo isso com oração, é claro. Tudo isso pode demorar muito tempo. Não sabemos, né? Cada pessoa, cada caso é um caso. Deus pode mudar um dia, Deus pode mudar em um mês, um ano. Mas é tudo isso. A gente fez um estudo lá em outra cidade outro dia, foi sobre esse assunto, inclusive, né? Da mulher no samaritana, né? Foi como Cristo abordou ela. Você viu que ele não chega ali falando do pecado dela de uma vez, né? Ele chega a falar para ela, me dá dessa água. Ele pega e fala de assuntos ali comum, ele vai desenvolvendo aquele diálogo até chegar no pecado dela. Depois ele se apresenta, eu sou o Messias, né?
Então, existe ali uma progressão, né? Então, muitas vezes, igrejas ou pessoas fazem abordagens que não são muito adequadas para apresentar o evangelho, né? Você tem que ser cuidadoso, ser sábio, né? Como o Cristo foi, o próprio Cristo foi. Ali, João capítulo 4, ali tem um manual ali de como você abordar alguém para falar do evangelho. Então, eu creio, irmão, que é mais nesse caminho, respondendo a sua pergunta. É trazendo o evangelho, não falar de coisas assim nesse sentido, né? Da bebida ou do próprio pecado em si, em primeiro lugar, mas ir aos poucos e para levar a pessoa a uma convicção de pecado. E depois a pessoa entender o pecado, a convicção de pecado, aí sim apresentar Cristo crucificado, né? O sentido da morte de Cristo, a salvação, a graça de Deus, etc. O objetivo são esses dois pontos principais, né? O pecado, depois a salvação. Mas para chegar nesses dois pontos, você tem que construir aí um caminho até lá. Você não pode chegar de uma vez já, né? Chutando o pau da barraca e tal. Depende, claro, cada situação é uma situação, mas geralmente nesse sentido, né? Não sei se ficou claro aí pro irmão. E com oração, com certeza também, né? Orar, sim, para que Deus abra o entendimento da pessoa. Isso é uma outra aplicação, né? Se o homem não é completamente livre, só Deus, então eu devo orar para que Deus liberte as pessoas. Uma outra aplicação. A própria pessoa não vai se libertar sozinha, ela não consegue. Não consegue. Então eu oro para que Deus a liberte. Então veja quantas aplicações, tanto para a vida no nível pessoal, de santificação e família, e para a igreja. A igreja deve servir, estar contente e satisfeita em servir a Cristo, cultuando Ele, adorando segundo a sua palavra, segundo a sua lei. Então, nisso consiste a verdadeira liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles judeus que estavam ali dialogando com Cristo nesse capítulo, João 8, achavam que eram livres, mas eles eram escravos do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, servir a Cristo, ser escravo de Cristo, é a verdadeira liberdade. Isso na vida pessoal sua, família, igreja. E até num nível ainda maior, até mesmo em nação. Né? Também não ficar frustrado se não houver conversão, pois é isso quem liberta, exatamente. Não somos nós. Ele tem o poder de libertar. E às vezes você pode não ver a conversão da pessoa naquele momento. Mas ali pode ser uma semente que Deus pode usar lá na frente. Nós não sabemos, né? Não é você que liberta, é Cristo. Então, lembra que Paulo diz? Um planta, outro rega, e é Deus que dá o crescimento, né? Então, você pode estar sendo só plantando ali, às vezes com uma palavra, uma frase que você fala, às vezes é o suficiente. E às vezes não, às vezes são longas conversas. Os irmãos conhecem o Paul Washer, né? Paul Washer, o pregador lá. Eu ouvi muito ele bem lá, desde 2006, né? Eu via bastante, traduzi bastante coisa dele. Foi um dos primeiros a traduzir junto com o pessoal aquele pregação chocante dele, né? Que é sermão famoso. Ele conta num dos sermões dele que falando contra a ideia falsa, né? Que as pessoas têm hoje. Faz aquela oração, você aceita Jesus, você está salvo, né? Isso não é bíblico, né? Ele fala. E aí ele conta que uma vez ele pregou no Alasca, não sei se vocês já ouviram essa história. No Alasca e quando tinha uma pessoa lá no culto, um homem muito grande, isso é uma montanha, ele disse, e eu estava muito, pelo rosto, o homem era muito triste, né? E aí ele foi conversar com o homem depois, perguntou por que esse homem é tão triste, né? Foi conversar com o homem, e o homem falou que ele tinha uns papéis do bolso, falou, eu fui do médico, o médico falou que eu tenho pouco tempo de vida. E chorava lá, muito triste. E ele disse, olha, esses evangelistas aí modernos aí, tal, arminianos, etc. também, falaria assim, ó, faz uma oração aqui, aceita Jesus no seu coração e pronto, tá bom, vai embora, tá tudo resolvido, né? Então, muitos fariam isso, né? E ele falou que como ele não pensa assim, ele falou para o homem assim, olha, eu vou ficar aqui com você, eu vou te explicar o evangelho. Você ouviu a mensagem que eu acabei de pregar? O homem disse, eu ouvi, mas é só isso? Eu ouvi, mas não entendi, assim, no sentido salvífico, né? E aí ele falou que foi com o homem. Ele falou para o homem assim: olha, eu vou cancelar meu voo de volta, eu vou ficar com você até você entender o evangelho. E ele ficou
sentou com o homem lá, abriu a Bíblia e ficou muito tempo, eu não sei quantas horas, ou eu não sei quanto tempo, mas ele ficou muito tempo com o homem lá, lendo as Escrituras, mostrando muitos versículos, mostrando o pecado, mostrando Cristo, não sei o quê. Ele leu João 3,16, não sei, muitas vezes, né? Muitas vezes ele leu João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, promessa de salvação, né? E nada, né? E o homem não, não foi ele, não entendeu assim o evangelho, né? E ele orava, né, para que o Senhor abrisse os olhos dele. Aí num momento, ele falou, vamos ler João 3,16 de novo. Aí o homem, de novo, a gente já leu. Aí ele começou, aí o homem foi ler, o homem começou a ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele deu um salto, assim, ele pulou, começou a chorar. Cristo, Cristo, Cristo morreu por mim, Cristo. Ele entendeu ali o evangelho, ele foi salvo, ele entendeu que Cristo havia morrido por ele de modo pessoal. Ali, ele entendeu. Mas veja bem, demorou, né? Demorou. E não foi ali só a questão do pregador, o Espírito que abriu a mente dele. Ele entendeu o evangelho. Agora imagine, né, você fala para a pessoa, faz uma oraçãozinha, você vai embora, tá tudo resolvido, né? Você ainda realmente tem entendido o evangelho. Então, os modos de Deus operar, né, trabalhar. Ele crê assim, crê que as escrituras dizem a verdade, né? É ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Entendeu? Então, sim, ele pode fazer isso. Abrir a mente assim, da pessoa, né? Trazer essa iluminação desse modo também. Ele pode fazer isso, né? A irmã comentou aqui que o doutor Laribe disse que para despertar uma gazela, se raio do sol. Uma pedra de uma dinamite. Então, a dinamite é uma. Você sabia que a palavra de Deus lá é poder, né? Acho que em Romanos, a palavra lá usada é dínamos, né? No grego, é dinamite. A palavra de Deus, literalmente, é dinamite. Paulo usa essa palavra, né? Dínamos no grego, para se referir à palavra de Deus. É como uma dinamite. Então, é algo muito poderoso. E às vezes nós não cremos, né? Eu quero dizer isso, em que sentido? A igreja quer usar outros meios, outros métodos que não a palavra de Deus, para convencer as pessoas, para mostrar o evangelho para as pessoas. Isso que é horrível, né? E não confiar nas escrituras, no evangelho. E é isso, irmãos, né? Nós precisamos entender isso. Deus, ele é livre e ele vai dar para você, ele nos dá a verdadeira percepção da realidade. Não confie em nós, não confie nos seus próprios caminhos, não confie em você mesmo, mas em tudo, né? Coloque diante de Deus em oração. Ele vai mostrando pouco a pouco seus caminhos. Não mostra tudo de uma vez, porque nós não podemos suportar, né? Ele vai mostrando aos poucos, conforme nós vamos entendendo, vamos amadurecendo, ele vai mostrando as suas verdades, seus caminhos, mostrando o que devemos fazer, mostrando que decisões temos que tomar. Ele vai mostrando aos poucos. Ele tem a perfeita, completa percepção da realidade e ele te dá. Nós não temos. Então oramos a ele pedindo essa sabedoria para saber. Somos como, devemos ser como crianças pequenas, né? Nas mãos de um pai que sabe todas as coisas, sabe o que é melhor para os seus filhos. Irmãos, vou terminar por aqui. O irmão tem mais algum comentário? Quiserem falar aí no microfone, quiserem dar mais uma mensagem. E eu creio que isso é maravilhoso, irmão, saber que não está nas suas mãos o poder de fazer tudo, não está, nem de converter as pessoas, nem outras coisas, não está. Está nas mãos de Deus. E a ordem dele é que você descanse nele, é isso que ele ordena. Nós ficamos muito angustiados, ansiosos, etc., porque nós queremos estar no controle, né, das coisas, porque nós queremos estar no controle. Mas quando você entende que é ele que dirige tudo, ele que dirige, né, nossas vidas, ele nos chama para nós descansarmos nas suas mãos, descansarmos, né? Nós vamos orar então, para terminarmos. Ninguém então? Mais algum comentário? Ninguém? Vamos orar então. Pediu o irmão William para essa oração final. Nós encerramos. Consegue orar, irmão? O irmão William vai poder orar. O irmão Everton pode? Senão eu oro.
Ele está só no chat hoje, né? Ele falou, avisou. Então eu vou orar, então. Oremos, então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia que você nos deu. Agradecemos pela tua graça e misericórdia. E agradecemos a Deus pela tua palavra que lemos hoje, refletimos um pouco, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos conceda graça para que esse entendimento de que o Senhor é completamente, absolutamente livre em todas as coisas, que isso possa nos trazer, Senhor, uma aplicação em nossos corações. Que possamos refletir e trazer isso lá para o coração, fazendo com que nosso coração descanse em Ti. E o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o que faz, e o Senhor é quem dirige a Tua igreja, dirige cada um de nós. Sejamos como crianças, que sejamos como as Tuas ovelhas, ouvindo a Tua voz, ó Deus, que nos diz que devemos te seguir e descansar em Ti. Que possamos lembrar da palavra do salmista que diz: aquietai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor, sou exaltado na terra. Sim, o Senhor é exaltado, o Senhor é grande, o Senhor é glorioso e completamente livre, acima de tudo e de todos. Concede-nos, a Deus, essa percepção, esse entendimento, e que o Senhor nos conceda, ó Deus, o crer em Ti, o descansar em Ti, em nosso coração e em nossas almas. Ó Deus, para que encontremos descanso. E se estamos cansados, sobrecarregados, que o Senhor Jesus possa dar alívio para nossas almas. Possamos descansar em Ti, na Tua, Deus, na Tua graça, no Teu poder, na Tua onipotência, lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, pedindo que o Senhor nos abençoe no restante desse dia, as nossas famílias, o almoço que teremos, que o Senhor nos fortaleça espiritualmente e fisicamente em todas as coisas. Nós te bendizemos, ó Deus, e te adoramos. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Um ótimo dia a todos. Um ótimo dia do Senhor a todos. Deus abençoe a todos.